E nosso estudo de hoje está no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5. Eu sou a videira, vós as varas. E Emmanuel comenta na lição 55 do livro Caminho, Verdade e Vida, as varas da videira. Jesus é o bem e o amor do princípio. Todas as noções generosas da humanidade nasceram de sua divina influenciação. Com justiça, asseverou aos discípulos nesta passagem do Evangelho de João que seu espírito sublime representa a árvore da vida e seus seguidores sinceros, as frondes promissoras, acrescentando que fora do tronco os galhos se secariam, caminhando para o fogo da purificação. Sem o Cristo, sem a essência de sua grandeza, todas as obras humanas estariam destinadas a perecer. A ciência será frágil e pobre sem os valores da consciência, as escolas religiosas estarão condenadas, tão logo se afastem da verdade e do bem. Infinita é a misericórdia de Jesus nos movimentos da vida planetária. No centro de toda expressão nobre da existência, pulsa seu coração amoroso, repleto da seiva do perdão e da bondade. Os homens são varas verdes da árvore gloriosa. Quando traem seus deveres, secam-se porque se afastam da seiva, rolam ao chão dos desenganos para que se purifiquem no fogo dos sofrimentos reparadores, a fim de serem novamente tomados por Jesus, à conta da sua misericórdia para a renovação. É razoável, portanto, positivemos nossa fidelidade ao Divino Mestre, refletindo no elevado número de vezes em que nos ressecamos no passado, apesar do imenso amor que nos sustenta em toda a vida. Uma coisa curiosa para aqueles que estudam a imortalidade da alma, estudam os espíritos, estudam a possibilidade deles se comunicarem com a gente, é que todas as vezes que se foi perguntar sobre Jesus, né, e o espírito ele consegue demonstrar uma certa maturidade, ele vai estar respondendo para a gente que Jesus é muito mais do que aquilo que a gente imagina aqui. É que a gente já se deu conta disso? Que muitas vezes a gente pode chegar perto dos espíritos e perguntar sobre uma determinada pessoa. Falar, olha, não era bem o que vocês estavam pensando não, porque às vezes os grandes da Terra chegam aqui do outro lado, não são tão grandes assim não, são pequenos. Mas quando vai falar de Jesus, fala, não, Jesus... Peraí. E é interessante assim, até que esses que têm uma capacidade muito grande de intercâmbio, né, com o outro lado da vida, como é o caso, né, do Chico Xavier. O Chico Xavier falava, não, Jesus, vocês não têm noção, Jesus ele é realmente o governador do nosso planeta. Um dia vocês vão ter essa certeza, vão ver. E a gente fica pensando, né, porque muita gente que estuda, busca o Jesus histórico, as pessoas procuram às vezes trabalhar a ideia, será que isso é um mito? Será que foi o maior mito da história da humanidade? Né? E, na verdade, não é, né? Existem registros históricos. Tem um historiador que é muito comentado no meio cristão, que é o Joséfo. É um historiador lá da época de Cristo mesmo, que ele deixou documentado a passagem do Cristo, como é que foi, né? Como é que o povo achava. Depois vocês pesquisem aí, né? E busquem informação sobre esse historiador. Mas, enfim, quando vai falar aqui na lição de hoje, ele fala assim, eu sou a videira e vós as varas. Está usando um termo da época, uma videira. Videira é uma árvore. Podemos imaginar qualquer árvore. Jesus é a árvore, nós somos os galhos da árvore. Essa lição, inclusive, traz uma recordação bastante interessante para mim. Teve uma época que eu pegava muito trem aqui no Rio de Janeiro e era permitido fazer cultos dentro do trem. Hoje parece que não é mais. Hoje eu já não ando de trem com tanta frequência. Mas uma vez eu lendo o Livro dos Espíritos, e ainda tendo alguns casos de intolerância religiosa, de repente parou um rapaz evangélico na minha frente e começou a fazer aquele culto que eles fazem, né, mas às vezes em voz muito alta. Eu falei, meu Deus, vou fechar o Livro dos Espíritos aqui, senão ele vai daqui a pouco ver o livro, identificar e me atacar, criticar alguma coisa, né? Aí de repente, na hora que eu fiz isso, veio aquela vozinha aqui na cabeça, falou, ó, fica caladinho e preste atenção no que ele vai falar. E, gente, ele falou exatamente disso, que Jesus é a videira e nós somos as varas. E quanto mais a gente se distancia do Cristo, mais a gente seca, mais a gente sofre.
E eu falei, caramba, aí me dei até conta assim, falei, o dia que aqueles rapazes que gostam de ficar colocando aquele som muito potente no carro deles, para parar num lugar e abrir a mala e ficar aquele som muito alto, o dia que eles começarem a conhecer Jesus e se interessarem por divulgação, por estudo, eles vão fazer da mesma maneira, eles vão falar alto demais, vão gritar, é de acordo com cada um, né? A pessoa adapta a sua maneira de ser. Mas a verdade é que o que ele vem dizendo aqui pra gente, para estudar o Cristo. Cristo vem falando pra gente de você ser misericordioso, ser pacificador, né? De você amar até os vossos inimigos, de dar a César o que é de César. Então, o que Emmanuel vem falar aqui, ó, a ciência seria bem frágil e pobre sem esses valores da nossa consciência. E as escolas religiosas seriam condenadas, tão logo se afasta. Tudo o que acontece aqui no mundo, se a gente parar para pensar, se afasta do Cristo, entra em sofrimento. Voltou para o caminho do Pai, voltou para o caminho que vai levar até a felicidade. Mesmo que tenha que passar por uns testes e provas que a gente sempre vai passar num mundo como o nosso, mas vem importando aqui, ó, infinita é a misericórdia de Jesus nos movimentos da vida planetária. Coloca de uma maneira assim, né, que a gente até entende que tem algumas religiões que colocam o nome do Cristo como um todo soberano e até lembrando a ideia daqueles grandes ditadores, né? Quando na verdade a gente não consegue imaginar nunca esse tipo de coisa. A gente consegue imaginar assim, um ser que é amor o tempo todo, que nos perdoa o tempo todo e nos dá todas as oportunidades possíveis que a gente imaginar de reerguimento, de recomeço. É esse que é o Cristo que passa a ideia para a gente. É infinita a misericórdia dele, né? E no centro de toda a expressão nobre da existência pulsa o seu coração amoroso. Então eu fico imaginando assim, aqueles que são administradores e que são dedicados, fico imaginando aquele que é o mais administrador de todos e o mais dedicado realmente. Porque os espíritos inclusive dizem que ele jamais cessou de trabalhar. Eu no ano passado, no ano retrasado, a gente estava estudando o livro Obreiros da Vida Eterna, um dos livros de André Luiz, escrito por Chico Xavier. E logo no início desse livro, uma coisa que chamou a atenção e eu até repeti algumas vezes aqui nesse estudo, é que logo no primeiro capítulo ele fala de um espírito que vem fazer uma preleção, vem fazer uma palestra rápida para aquele grupo de trabalhadores, e ele fala assim, ó, na minha última experiência aqui embaixo na Terra, eu realmente progredi muito com a ideia do conhecereis a verdade vos libertará, e autoconhecimento e reforma íntima. Eu progredi muito, mas eu fui sentindo que eu fui me distanciando do comportamento comum da Terra. Só que eu fui me distanciando, criando uma distância, e quando chegou um ponto que eu estava aqui em cima, eu comecei a olhar para... Por que eu não subia mais? Eu olhava para baixo e via luzes passando por mim o tempo todo. E de repente eu me dei conta de que uma luz maior passava o tempo todo, e voltava. Essa luz era Jesus. Nunca parou de trabalhar. Aí eu me dei conta de que para o aprendizado da Terra ser completo, de verdade, não bastava você se reformar intimamente. Porque a luz é para ser acesa e colocada à disposição de todos. E esses espíritos que estão lá na vanguarda, eles descem o tempo todo aqui na retaguarda e vêm ajudar nós que estamos aqui nesse meio de sofrimento e volta. E o próprio Cristo jamais deixou de trabalhar. Então, vamos botar uma coisa na cabeça, gente. Ó. Os homens são varas verdes da árvore gloriosa. Quando traem seus deveres, secam-se porque se afastam da seiva, rolam ao chão dos desenganos para que se purifiquem no fogo dos sofrimentos reparadores, a fim de serem novamente tomados por Jesus, a conta de sua misericórdia para a renovação. Essa frase é maravilhosa. Me afastei, vou cair, vou sofrer, daqui a pouco naturalmente eu vou ser pego de novo, essa folha que estava seca vai ter uma nova oportunidade. É razoável, portanto, a gente a partir de agora positivar nossa fidelidade ao Cristo, e o quanto mais rápido possível. Que Jesus nos abençoe
hoje e sempre. Muito obrigado, Emmanuel, pela reflexão.